dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que nos assistem em diferentes cantos do Brasil, saudações geotécnicas. Eu sou o Thiago Souza e juntamente com meu amigo André, damos início a mais um programa GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos os nossos seguidores, parceiros, amigos da Geotecnia. E hoje a live toda costurada promete. Confere, André? Exatamente. Estamos aqui também para agradecer os apoiadores. Temos a Macaferri, a Sheikan Corjet, a Solotrat, Geosoluções, Solotecnic, Arcos, Engenharia de Solos, Mega Reforce e G2 Base. Estamos aqui hoje com um engenheiro ilustre, um cara daqui do Sudeste, um engenheiro que não tem nem muito o que falar, até premiado, muito conhecido e muito querido também por muita gente. A gente vê isso nos congressos, a gente vê quando fala com o pessoal. Particularmente me recordo uma vez, eu estava bem no início da carreira, primeiro ano praticamente de formado, eu fazia ensaios em obras, né? E aí me lembro de um pessoal lá, eu acho que eu estava fazendo um ensaio de PDA numa obra e o pessoal falou assim, olha, o consultor daqui é o Berecilas. Então, assim, é um dos grandes nomes aqui de consultoria e tudo. Eu jovem lá, não conhecia, né? Então, já tive essa primeira informação. Foi uma das primeiras obras que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, na época. Então, estamos aqui com o Berecilas Polido. Veio diretamente do Espírito Santo. É um engenheiro com mais de 50 anos aí de experiência. E vamos bater um papo muito interessante. Obrigado aí, Berecilas, por ter aceitado o convite e tá por aqui. Eu que agradeço. Para mim, além de ser uma satisfação muito grande estar aqui conversando com dois jovens geotécnicos, né? Posso dizer que é jovem, porque daí na faixa aí de 35, 40 anos, né? E, acima de tudo, é uma honra para mim, tá? Estar aqui hoje, podendo conversar com vocês, pode ter certeza disso. Exatamente. Vamos um pouco começar do começo, como muitas vezes a gente faz, né, Berecilas? Sim. Você é nascido no Espírito Santo mesmo, Sim, né? Espírito Santo mesmo. E não da capital, mas já praticamente naturalizado da capital, né? Eu nasci no sul, né, na cidade de Iguaçuí, mas vim para Vitória com 12 anos. Então, já está com mais de 60 anos morando em Vitória. Então já é da capital mesmo, já né? sou capixaba. Mas você sempre morou no Espírito Santo ou você, em algum momento da vida, morou em outros estados do Brasil? Não, sempre... Só quando fui para os Estados Unidos, né? Quando fui para os Estados Unidos fazer o mestrado, eu morei 2 anos e alguns meses nos Estados Unidos. Fora isso, foi sempre Vitória. Mas em termos da sua formação, começando ali da graduação, né? Da graduação em engenharia, você se formou no começo ali da década de 70? Me formei em 1971. 71. 1971, na Universidade Federal do Espírito Santo, em Engenharia Civil. E como que foi essa passagem inicial já de uma engenharia civil para começar a sua carreira de engenheiro geotécnico? Quando eu estava no 5º ano, né, já para me formar, a universidade naquela época eles tinham alguns programas de formação de professores. Ou você ia para o Rio ou para São Paulo fazer um mestrado na área. Então, eu, quando estava no 5º ano, sabe aquela sensação de que você não sabe tudo que você queria saber, né? Parece que você olha os livros e fala, isso aqui eu nunca vi, né? Um mês depois você é engenheiro, chamado engenheiro, mas você não se sente engenheiro ainda. Exatamente. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer um mestrado. E aí tinha 2 áreas que me fascinavam. Era a área de estruturas, e eu sempre gostei muito de física, né? Fui professor de física durante o curso de engenharia, né? Dei aula em cursinho, para sobreviver, entendeu? Então, durante os 5 anos que eu fiz engenharia, eu dei aula durante os 5 anos. E no último ano dava aula e ainda fazia estágio em empresa de engenharia. Mas aí eu me inscrevi para esse programa de formação de professores, né, que a universidade tinha,
e já tinha feito aplicação para CAPES, para obter bolsa de estudo, né, para ir fazer no Rio. Eu tinha escolhido ia fazer na PUC. Já estava até procurando apartamento ali na Gávea. Aí, nesse período também, ainda no mesmo ano de 71, surgiu uma oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos da LASPAL. A LASPAL era uma organização americana que ela vinha à América do Sul e selecionava profissionais, podia ser formado, para ir fazer o mestrado nos Estados Unidos. E foram em Vitória, tinha um convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo, e foram dar uma prova, né? Esse concurso que eles faziam, tinham 3 etapas. A primeira etapa era uma prova de conhecimentos gerais, e tinha pessoal da área de comunicação, tinha pessoal da área de economia, administração, engenharia civil, engenharia mecânica. Na verdade, era uma bolsa geral. Geral. E fomos lá para o campus, tinha lá umas 400 pessoas, fomos fazer a primeira prova. Tinha questão, tudo que você puder imaginar, até questão de biologia, de zoologia, tinha, né? Questões políticas. Fiz a prova, mas você faz um negócio desse, mas você não imagina que a possibilidade de você ganhar uma bolsa dessa era as 400 pessoas iam selecionar, sei lá, umas 10 pessoas. Porque não era só a engenharia que estava em pauta, eram todos os cursos, Sim. né? Aí, depois veio o resultado, tinham lá selecionaram umas 30 pessoas, eu estava no meio. Falei, opa, ótimo. Aí tínhamos mais uma etapa, que foi uma etapa de currículo vitae, histórico escolar, né? Eu tinha um histórico escolar muito bom, preparamos, passamos do português para o inglês, mandamos para os Estados Unidos para o pessoal. E aí passou um tempo, veio 2 americanos que falavam português fazer uma entrevista com essas pessoas. Aí teve lá na universidade, fizeram a entrevista. Nessa época eu já tinha escolhido a área. Eu já tinha escolhido geotecnia? Já tinha escolhido geotecnia. Aí eles até me fizeram perguntas, por que você quer fazer geotecnia, né? Eu falei, eu gosto, sempre foi foi quase uma paixão, assim, à primeira vista, entendeu? Mas E alguém aí, inspirou você, no caso, Baricila, nessa área geotécnica? Teve algum mentor? não teve muito, não. Foi assim mesmo, uma paixão. Quando eu peguei o livro, era um livro do Caputo, na época. Tá lembrado do Homero? Homero Pinto Caputo. Homero Pinto Caputo era o livro que tinha de mecânica dos solos, né? Tinham 4 volumes. E eu, quando começou a disciplina, eu já devorei aquele livro todo, entendeu? Então era paixão mesmo. E eu, na época, estagiava também na Montreal Engenharia, estava no 4º ano de engenharia. A Montreal estava fazendo a duplicação da estrada de ferro da Vale do Rio Doce. E eu trabalhava no projeto geral, projeto geométrico, e tinha também a parte de geotecnia lá. E eu comecei a ver aquelas coisas, né? E aquilo ali também me inspirou. Muito túnel, né? Contenção próxima do Rio Doce ali, a estrada passava na borda. Essas coisas também me levaram a escolher a geotecnia. Mas aí, só complementando, né? Veio essa entrevista e esqueci esse negócio. No dia da minha formatura, né? A formatura foi lá em Vitória, no Teatro Glória. E nós estávamos assim atrás da cortina, né? E o pessoal todo lá esperando a colação de grau. Era aquele negócio com toda a pompa naquela época, né? Formar engenharia em 1971 era alguma coisa, na época, importante, entendeu? Hoje pode não ser, mas na época era importante. E aí veio um amigo que também estava disputando a bolsa e falou para mim, vou falar para você, mas você fica quieto, vim lá da reitoria, fui lá na reitoria hoje e nós fomos escolhidos pela LASPAL. Que legal, hein? Foi muito bacana. Aí você, enfim, daí em diante você já se formou já com a bolsa e já foi para... Não, aí me formei, a colação de grau já foi início de dezembro, né?
E aí eu teria que ir para os Estados Unidos logo no início do ano, em fevereiro. Então você emendou a graduação com o mestrado. Sim, E aí foi Sim. na Universidade da Carolina do Norte. da Carolina do Sul. Carolina do Sul. Primeiro eu fui para a Universidade de Illinois. Uhum. Fiquei lá 6 meses, estudando inglês. Tive até a oportunidade lá de ser ouvinte num curso do PEC. Ralph Peck. Privilégio, hein? É um privilégio. Eu lembro até hoje que era... O exemplo que ele estava dando era de uma fundação de usina nuclear ali próximo de Chicago. Você chegou a ter aulas com o Mesri? Não, Só com o PEC mesmo. Mas já é tudo, né? sim. Eu fui como ouvinte, né? Era ouvinte. Isso Eu em não estava Illinois matriculado, eu não estava matriculado oficialmente no curso de mestrado da Universidade de Illinois. Uhum. Mas lá era muito frio. Frio. E eu fui para os Estados Unidos, eu já fui casado e com uma filha de 3 meses. Que hoje também é engenheira geotécnica. Que hoje é engenheira geotécnica, é a Silvia. Eu conheci no Cobrancelli, muito legal. Ela tem doutorado na COP. Muito E bom. trabalha comigo. Uhum. Trabalha comigo lá na Geoconsult. Então aí eu vim para o sul. Lá era muito frio. A minha filha ficava doente o tempo inteiro. Aí vim para o sul, vim para um local mais quente. E vim para Colômbia, para Carolina do Sul. E essa experiência lá, como é que foi, assim, de quanto tempo você ficou exatamente? Você teve um orientador, enfim, você fez um trabalho muito em solos, foi não saturados? Foi... Fiz em solos expansivos. Expansivos. Era o solo do aeroporto ali do Texas. Uhum. E o meu orientador, na época, era o consultor da pavimento do aeroporto, né? E ele falou, você quer desenvolver a sua... Eu já estava também, na época ele tinha me convidado para dar aula de laboratório para graduação. A forma de eu conseguir uma remuneração extra além da bolsa, né? E aí comecei também a fazer alguns trabalhos de consultoria com ele. Ele falou, olha, se você topar, você faz a sua dissertação com esse solo. Eu já estava dentro do laboratório também, né? Uniu útil ao agradável, né? Uhum. E como foi esse uma aprendizado experiência lá? muito, muito bacana, entendeu? Até uns fatos interessantes, né? Alguma coisa para a gente contar aqui. Quando fui para lá, eu sou da época da régua de cálculo, né? E eu fiz meu curso de engenharia inteiro com régua de cálculo. Eu, como um bom estudante de engenharia, eu andava com régua de cálculo no bolso. Era para as meninas verem que você era engenheiro. Você tinha uma régua de cálculo no bolso, era engenheiro, entendeu? Você já tinha um prestígio, né? Mas eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu já fui na bookstore e comprei a melhor régua de cálculo que tinha lá. Vendia ainda. Vendia a régua de cálculo. 1900, início de 72. Uhum. Aí comprei uma régua de cálculo Cássia, de bambu. Nossa, aquilo era um Rolls Royce de régua de cálculo, né? Aqui eu tinha um Maristo que agarrava, entendeu? Mas aí comprei aquela régua de cálculo, fiquei todo entusiasmado, camarada. Logo começou a aula lá e tal, eu olhei os americanos tudo com uma maquininha de calcular, as HPs. Isso década de 70, olha que interessante, né? Início de 72. Aí eu olhei aquilo, peguei na mão. Eu já tinha até visto máquina de calcular elétrica aqui no Brasil, na Vale do Rio Doce. Era uma máquina desse tamanho que fazia as 4 operações. Mas uma maquininha desse tamanhozinho que fazia função exponencial, função trigonométrica, tem tudo ali, entendeu? Falei, caramba, que negócio é esse? Bacana, camarada. Daí, falei, essa régua de cálculo aí, vou comprar uma para mim. Fui lá, custava, na época, você vê, tô falando de 1972, custava $600. Nossa. A minha bolsa era $300. Falei, caramba, não tem dinheiro para comprar. Casado, com filha. Falei, e agora? Aí tinha lá uma Texas SR10, fazia as 4 operações e raiz quadrada. Foi aí que o meu dinheiro pôde comprar, eram $170.
Uhum. Então, camarada, eu saí da régua de cálculo e caí logo nas maquininhas de calcular, camarada. Esse foi uma coisa marcante lá, entendeu? Mas aí, Baricilas, você concluiu o mestrado, voltou para o Brasil, e algo bem interessante na sua formação, e que algumas pessoas talvez não saibam, é que você foi um dos protagonistas, se não foi o protagonista, a fundar o programa de pós-graduação em geotecnia na UFES. Compartilhe um pouco conosco essa experiência. Olha, foi. Eu ajudei a criar o curso de mestrado em Engenharia Civil do Centro Tecnológico da UFES. Fui até o relator do processo no departamento. Até E então já existia o laboratório de mecânica dos solos na UFES, ou você foi um dos caras que ajudou a sim, fundar também? existia um laboratório já, mas eu aí ampliei o laboratório. Aí, na época, a gente comprou um triaxial, era importado, né? Aquele da Noruega, acho que era o Geonor. Era um triaxial top na época, né? Montamos um laboratório muito bom, entendeu? Eu me lembro até que o pessoal da COP foi lá em Vitória para um concurso, olhou o laboratório e eles ficaram fascinados. Isso foi década de 80. Então, fui chefe do laboratório de mecânica dos solos lá da engenharia durante uns 20 anos, 25 anos. Eu acho até que todo geotécnico tinha que Passar ter um por... estágio dentro de laboratório, né? Eu acho fundamental para a formação geotécnica. Eu me lembro que quando a gente entrevistou o Luizão, né? Eu comentei assim que falei que eu não vejo uma universidade... como a geotecnia é uma das grandes áreas, não vejo uma universidade que possa formar bons geotécnicos sem um excelente laboratório Perfeito. de solos, né? E aí o Luizão tinha contado a história do laboratório da UFPA, né? Que foi ele que impulsionou ali, enfim, resgatou o laboratório. Mas é uma peça muito chave na formação do geotécnico a nível de graduação e até de pós-graduação, né? Para poder proporcionar o que está... Complementando a sua pergunta, né? Aí foi criado o curso de mestrado em Engenharia Civil e eu organizei o mestrado na área de geotecnia. E eu dava umas 2 ou 3 disciplinas, o Reno dava mais umas 2 disciplinas. O Reno Castelo. Reno Castelo. E a primeira dissertação de mestrado foi um orientado meu que fez. E foi muito gratificante. E depois eu me aposentei em 2004, mas ainda fiquei mais 4 anos dando aula no mestrado como colaborador. É a paixão pela área, Paixão. né? Foram no Aí fim... eu orientei mais 2 dissertações de mestrado ainda. Você se recorda do primeiro tema que você orientou o título? Sim, foi capacidade de carga de fundação direta em solos parcialmente saturados da formação Barreiras, solo laterítico. Legal. E é uma tese experimental com provas de carga, placa de 80 centímetros, inundando para ver efeito com muito... efeito da inundação. O aluno foi o José Melo. E isso estamos falando da década de 90, 80... Isso foi década de 90. Década de 90. Agora, foram início da década de 90. 34 anos lecionando, foi isso, Baricilas? Foi de 74 até eu diria que com magistério mesmo até tenho mais tempo, porque eu dava aula desde a época de aluno, né, de engenharia. Então, eu acho que deu quase 40 anos de magistério, entendeu? E aí, pensando nesse... antes de Na falar... engenharia foram uns 30 Na engenharia foram uns 32 anos. Antes de entrar no Baricilas consultor, né, e na Geoconsult, enfim, como que foi para você, até como formação profissional de alguém que tinha vindo de uma graduação, de um mestrado, e já desde então, e até desde antes, na verdade, você comentou, você já fazia parte dessa prática de lecionar, né? Como Sempre conciliando, né? Como é que esses mais quase 40 anos foram para você como formação profissional e...
Eu dava aula, mas eu era professor de 40 horas, então eu também podia fazer consultoria. Então eu dava aula na engenharia da UFS, né? No Centro Tecnológico da UFS, e fazia alguma consultoria também, né? Não muita, mas a gente fazia consultoria, principalmente fundações, estabilidade de encostas, entendeu? Esses assuntos mais... E era muito importante porque você complementava a sua formação teórica do mestrado, né? Com a prática, né? Eu acho isso muito salutar o professor, né? Hoje existe até muita crítica aí de algumas pessoas que os cursos ficaram muito acadêmicos, né? E principalmente a graduação, né? Porque às vezes o professor não tem a prática, né? Ele só tem a formação acadêmica, né? E até porque hoje está muito mais difícil você ser professor e ser consultor em universidades que às vezes exigem uma dedicação exclusiva, né? Você pode trabalhar em pesquisa, fazer uma coisa ou outra, mas está meio complicado hoje E quem dentro perde é das o aluno, universidades né? federais. Quem perde é o Quem aluno. perde é o aluno. Pra você ver, eu comecei a aprender a fazer consultoria nos Estados Unidos com o meu orientador, o meu professor, e o escritório dele era dentro da universidade. Olha que legal. Fazia os trabalhos dele lá. Quem fazia os trabalhos, quem trabalhava junto com ele eram os estudantes de pós-graduação. Fazia os ensaios, ia no campo, entendeu? Sim, já é uma interação Já plena havia uma já de... interação grande. É, Então aqui também, antes se fazia mais isso. Hoje já isso está mais complicado. A não ser, são planos de pesquisa, né? Se é de uma área já específica, a prova, burocratizou muito. E o aluno forma, não tem essa experiência prática e nenhum referencial de professor prático É. e custa a aprender no dia a dia, sendo que o processo poderia ser bem mais simplificado, né? Existe, como dizia o Vitor de Mello, né? Eu vi muitas palestras do Vitor de Mello e ele, às vezes, ele era um crítico, né? Contundente, né? O Vitor, né? Ele dizia assim, é um abismo entre a teoria e a prática, é um abismo, existe um abismo entre a teoria e a prática, né? Sim, Falava muito isso. exato. E agora passando um pouco para Geoconsult, né? Como é que, assim, quando que surge a empresa, né? E quando que você, enfim, começa aí esse trabalho de consultoria já desde... Bom, na verdade já desde os Estados Unidos, mas na sua empresa Sim, própria. a gente, antes eu tinha uma empresa junto com um sócio, né? Que era o Reno, a gente foi sócio durante 20 anos, era uma empresa de consultoria, o nome era... Primeiro era UR, Uber Silas e Reno, Uhum. depois a gente passou para ProSolo Engenharia. Aí depois a gente resolveu fazer carreira solo, cada um, aí acabamos com a empresa, com a ProSolo, e cada um criou a sua empresa de consultoria. Aí nessa época eu criei a Geoconsult. Uhum. Foi aí década de 80. Uhum. A Geoconsult hoje está com 32 anos, mais ou menos. E o carro-chefe da Geoconsult reside aqui em fundações? Fala um pouquinho para nós o portfólio de vocês. Olha, a gente faz bastante coisa, entendeu? Mas eu diria que o carro-chefe é fundações mesmo. Fundações de uma forma geral, fundações de prédios, né? Pontes, viadutos. Mas hoje a Geoconsult também está muito referenciada com aterro sobre solos moles, né? A gente faz um trabalho muito grande no Rio, dessas obras importantes, né? A Geoconsult e o Berecido foi escolhido para fazer o projeto. E eu tenho também trabalhado muito na área portuária. Vitória é uma região de portos, né? Em vários portos na região de Vitória. Além do Porto de Vitória, tem o Porto de Tubarão, tem o Porto da Aracruz, tem hoje... Se você descer um pouco ali pro Rio, tem o Porto do Açu, né? Porto do Açu, fiz muita coisa lá também, entendeu? Então, hoje também a área portuária, a Geoconsult é conhecida também por
projetos na área portuária, contenções, né? Aterros no mar, enrocamentos. Muito legal. Então, a área portuária hoje, faço alguns trabalhos em Santos. Estou até com um trabalho agora grande em Santos, que nós vamos fazer para o BTP, que é o maior terminal portuário, acho que da América Latina, entendeu? Legal. Já que você tocou no Rio de Janeiro, uma obra que eu destaquei, até coloquei aqui como pauta principal, é o teleférico do Complexo do Alemão, consórcio Aldebrecht OAS Delta. Compartilha conosco um pouquinho os desafios geotécnicos e cultura. Trabalhar no Rio de Janeiro sempre é um desafio, né? Aí, se você puder falar um pouquinho dessa obra, as implicações que você teve. Obra interessante, entendeu? Eu até de início não estava na obra. É uma obra assim, interessante porque eram torres, né, de cilíndricas de concreto armado com 70 metros de altura. Imagina os esforços horizontais, hein, da fundação. Exatamente. E aí aqueles cabos, né, de aço que trazem o teleférico, né? Então gerava esforços, às vezes de 50 toneladas na cabeça dessas torres, né? Isso trazia momentos fletores de 1.000 toneladas metro, mais esforço horizontal na fundação. Nas torres inclinadas, você ainda tinha um torsor. Então, às vezes, você tinha que projetar uma fundação numa encosta, rocha alterada, solo residual, com momentos elevadíssimos, momento fletor, momento torsor, esforço horizontal. Poderíamos dizer que essa obra do Complexo do Alemão, o teleférico, foi uma das obras mais difíceis que você teve na sua vida? É uma das mais difíceis, sim. Quando eu fui chamado, a obra estava parada porque tinham feito provas de carga, eram estacas tipo raiz e as estacas não passaram. E aí mudaram tudo na época, chamaram outro projetista estrutural. E aí esse projetista estrutural falou, olha, eu vou participar, mas se eu puder levar o Berecilas comigo. Entendeu? Foi interessante. Aí fomos para lá. Reprojetar tudo, começar do zero. Porque o que estava pronto foi tudo condenado. Já tinha assim, umas 2 ou 3. Lá você, além das torres, você tinha as estações. Né? Eram 5 morros, né? Morro lá do Adeus, Morro do Alemão, Morro da Fazendinha. E os teleféricos interligavam esses morros e interligavam com a estação de Bom Sucesso, onde você tinha o trem ali da Central. E tudo isso em 2009, 2010? 2010, Tá. 2011. Foi antes de certa forma, aquilo estava uma preparação para as Olimpíadas, né? Então, mas esse período é justamente o período que o morro não havia sido pacificado. O Perfeito. que teve de desafio e de história aí? Uma história interessante, né? A gente, para poder ir lá no local, subir nos morros, né? Então existia um acordo do consórcio com quem comandava o morro, né? E quem comandava era o pessoal lá pessoal do mal, vamos dizer assim, né? Os traficantes lá que comandavam o morro. Então a gente ia na Kombi, já tinha uns trilhos fincados assim no paralelepípedo, não passava carro. Caramba. Aí vinha a Kombi, eles iam lá, tiravam um dos trilhos, aí abriam espaço, a Kombi do consórcio subia o morro. E aí eu fiz isso N vezes, tinha que ir lá ver aquilo tudo lá, né? E às vezes quando logo que a Kombi passava, logo na frente já tinha um cara numa moto, um pilotando a moto, o outro atrás com um fuzil de 2 metros de altura, empunhado aqui, ó. Que já ia te escoltar lá pra cima. Que ia escoltar e girando aquilo tudo ali. Era o seu segurança lá da obra, eles né? que comandavam ali todo o morro. E não é pouca gente, não. É uma cidade. Cada morro desse é uma Que cidade. transição, para quem veio dos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Um choque, né? Já tem uma experiência prática um tanto cinematográfica, né? É isso aí. Não, e às vezes uma história bacana, uma vez o pessoal estava lá, né? Fazendo prova de carga nas estacas, né? À noite, uma prova de carga, ela se estendia ao longo da noite, né? O pessoal lá fazendo as leituras e tal, nos extensômetros, e às vezes acontecia isso, tinha uma briga lá, um conflito entre facções.
que estava desafiando quem estava comandando no morro. Tiro para tudo quanto é lado, câmara. A turma se jogava embaixo da viga de reação, deitava, ficava quietinho lá e aquilo durava a noite inteira. E aí no dia seguinte ia lá no lápis e complementava a curva, né? Já não mediu nada, né? Não, o cara no outro dia, bicho, ele sumia. Ele não queria voltar nunca mais para fazer prova de carga, ele não fazer nada. Foi uma dificuldade depois para fazer prova de carga. O Brasil não arranja mais prova de carga que não, porque não tem gente para fazer. Desafios que não tinha lá na consultoria, lá nos Estados Unidos. Né? Não. Desse nível. Mas, assim, puxando de essa parte de obras, né? Em 2023, você ganhou uma premiação, que foi o prêmio Sigmund Golombek, né? Da ABEG, né? Até o pessoal, até no almoço de celebração até do que seria o aniversário do Sigmundo, né? De 100 anos. E você teve essa felicidade e competência de ganhar a premiação, né? Isso foi a obra do shopping Manhattan, em Brasília. Em Brasília. Isso. Conta um pouquinho dessa obra para... E o interessante, André, é que o Brasília já havia sido consagrado em solos expansivos na dissertação de mestrado, e vamos sair do solo expansivo para os solos colapsíveis de Brasília. Né? Exato. Perfeito. E como que foi o desafio disso? Solos porosos. A obra, as dificuldades e o projeto? Eu já fiz vários projetos em Brasília, né? Eu já fiz projetos assim, não é querendo contar vantagem, mas quase em todos os estados do Brasil eu já fiz consultoria geotécnica, entendeu? Quase todos. Mas em Brasília, há muitos anos, né? Eu já trabalhava com aquele solo poroso. Tem até quem me lembrou isso foi assim como você lembrou o negócio da prova de carga aí, né? O PDA, que você estava lá e falou, toma cuidado que é o Berecilas que é o construtor da obra. Faz direito né? a prova de carga, que é o Berecilas. Faz direito esse PDA, né? Não, aí quem me contou isso foi o Carlos Medeiros. Carlos Medeiros, ele falou, Berecilas, quando você fez uma obra lá em Brasília, aí eu tô falando de década de 80, né? Você não lembra, mas eu era estagiário lá na obra. E você foi lá na obra, eu era estagiário nessa obra que você fez o projeto lá em Brasília. Para mim foi uma lembrança fantástica, né? Porque eu tenho uma amizade muito grande com o Carlos, né? E essa obra lá em Brasília, agora que eu ganhei o prêmio, ele me ajudou bastante. Então eu quero deixar isso aqui até... Legal. Deixar esse reconhecimento ao Carlos Medeiros, entendeu? Que eu acho uma pessoa fantástica. Ele que, inclusive, assim como você prestigiou o Geotecnia Brasil há um tempinho, ele estará conosco em breve também. Beleza, é uma pessoa espetacular o Carlos, entendeu? E é aquela pessoa que tem tanto conhecimento teórico quanto conhecimento prático. Né? De projetista, de cientista e de executor. Entendeu? Mas aí essa obra lá, um cliente que eu já faço projeto para eles há bastante tempo, né? A Paulo Otávio. Essa obra era uma obra importante para eles, que é uma obra de 65 mil metros quadrados de obra, um shopping com 3 subsolos, 3 torres. E então eles me convidaram para fazer o projeto. Falaram, essa aí a gente quer que você faça o projeto. E eu, de certa forma, inovei em Brasília, porque eu acho que foi a primeira obra lá grande que foi feita contenção com estaca secante. O pessoal fazia parede diafragma. Mas o terreno lá era um terreno bastante complicado, entendeu? O terreno é plano e tem um fluxo de água da parte alta para a parte baixa, fluxo de água subterrâneo, nível d'água variável, e o terreno extremamente heterogêneo, aquele metasiltito, aquela rocha sedimentar que tem lá em Brasília, mas a parte logo superficial são solos porosos, né? São aquelas argilas porosas. Então foi um projeto assim que eu contei com a participação do Carlos e a Paulo Otávio também muito assim com disposição de fazer engenharia realmente. Então eu falei, olha, eu
em uma solução interessante para vocês, econômica. A primeira solução que existia, por exemplo, em termos de... Lá nós estávamos 10 metros, mais ou menos, abaixo do nível d'água. Então, se você fosse trabalhar com laje de supressão, ia dar, assim, laje de 2 metros de espessura, ancoragens na parte do embasamento atirantadas. E eu falei, não, vamos fazer uma drenagem de fundo aqui. Só com isso aí já deu uma economia fantástica para a obra. Na época, chegou em 8 milhões, quer dizer, foi 2021, 2020, né? Então eu falei, bom, mas olha, vamos fazer medidores de nível d'água, vamos instalar piezômetros, vamos retirar a amostra deformada, vamos fazer ensaio de cisalhamento, vamos fazer ensaio com placa, vamos fazer uma estaca secante aqui, que é muito mais econômico e rápido do que fazer parede diafragma. E a parede diafragma, em alguns lugares, provavelmente você não ia conseguir escavar, iam ter que entrar com rompedores, né? E a estaca secante, eu já tinha feito outros projetos em solos semelhantes no Rio, e já tinha experiência que a gente conseguiria perfurar o metasiltito, que é um solo que é uma... às vezes é solo, às vezes é rocha, porque às vezes você consegue perfurar com SPT, às vezes não consegue, dá impenetrável, mas conseguimos perfurar com a secante. Porque tinha local que você fazia... era tudo solo, um SPT aí variando de 2 a 40, mas tinha local que você pegava impenetrável, dava, às vezes, rocha com grau de recuperação de 50%, mas muito entremeado com solos argilosos, fracos, entendeu? Mas, então, eu vou dizer, foi a empresa, ela se mostrou, né, disposta a fazer todas as investigações, fizemos investigações, fizemos um projeto seguro e econômico, com contenção em estaca secante, drenagem de fundo, toda a fundação em sapata, são torres de 20 andares, né? E com um terreno heterogêneo, porque tinha local que você apoiava praticamente no metasiltito, tinha local que você tinha que apoiar em solo. Então, teve muito desafio. Então, foi uma obra assim que eu consegui fazer investigações que foi interessante, até porque toda a contenção, a determinação de vazão pelo fundo para dimensionar o sistema de drenagem de fundo, né? A rede de drenagem, os poços com bombas, foi tudo feito usando plaques, modelagem numérica, né? Então, precisava de uns parâmetros também. Não adianta você fazer modelagem numérica se você não tem um parâmetro confiável, de né? entrada confiável. Confiável. Então, eu falei assim, bom, essa obra é uma obra que eu consegui investigar bem, usei ferramentas modernas, né? Fiz prova de carga, monitorei, e de vazão depois. Botei inclinômetro nas contenções. A Universidade de Brasília instalou os inclinômetros. Então, eu tinha o comportamento das contenções, tinha o comportamento do sistema de drenagem que eu projetei. Acompanhamos recalques, fiz prova de carga com placa. Então, foi uma obra que estava bem projetada com ferramentas modernas, né? E com parâmetros. Aí falou, você tem a bag aí, você pode concorrer ao prêmio de melhor projeto. Aí eu falei, vamos mandar essa obra para lá, porque essa obra merece, entendeu? Disputar. Aí preenchi tudo, mandei o material todo aí para a bag e tive a bom, né? Porque uma coisa satisfação a gente que de ganhar o prêmio. Projeta, né? É uma coisa que vou dizer que é raro ver, mas que é uma satisfação mesmo de trabalhar em projetos que o cliente mesmo, o dono da obra, o construtor, ele compra a confiança na sua ideia, né? Naquilo que você quer e faz aquilo que você pede. Que aí você vê que a coisa roda muito mais... Muito interessante. Redonda, gratificante. Confiável. Muito gratificante. Você percebe a confiança, né, em fazer aquilo que a gente pede, né?
Depois fiz uma palestra dessa obra lá pro CTF, eles me convidaram lá no Nordeste, né? Tive o prazer Natal, de... né? Em Natal. Em Natal, tive o prazer de fazer uma palestra lá sobre essa obra. Fiz aqui também em São Paulo, para a BEG... Estávamos lá na ocasião que você fez. E Uber, César, em termos de obra, né? O Thiago falou do teleférico e agora falamos do shopping também, né? Mas com tantos anos aí de Geoconsult, são esses ou você tem algum projeto mais assim, o projeto da vida ou o projeto daquele que tem um carinho especial em relação Olha, a um projeto interessante foi aí década de 80 também, foi o projeto de fundações no Rio de Janeiro. E é um projeto que marcou para mim porque naquela época eu era da idade de vocês, 37, 38 anos, né? Eu estava aí com, sei lá, 10 anos, 12 anos de experiência. Em geotecnia é pouco. Eu acho pouco, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu até sempre falo lá pro pessoal que trabalha comigo lá na Geoconsult, nós temos lá 5 engenheiros, né? Tudo é turmas com mestrado, doutorado, né? Você não vira projetista da Geoconsult, você não tem que ter pelo menos um mestrado. E eu sempre falo, ó, não acha que sabe, não, porque é um perigo quando você acha que sabe. Pensa que você está aprendendo, que é bom, né? Então, nessa época, eu acho que eu estava aprendendo, mas o empreendedor confiou em dar esse projeto para mim, né? Era um projeto, uma torre de 40 pavimentos, com 5 subsolos, E isso no na centro década do de... Rio de Janeiro, década de 80. Centro do Rio de Janeiro, prédio imenso, esquina da Lavradio com a Avenida Chile. Tinha como vizinho alguns vizinhos complicados. Na Avenida Chile tinha o metrô. Na Lavradio, lembro até hoje, passava uma adutora lá de uns 80 centímetros de diâmetro. E do outro lado era o prédio da Telerge, com equipamentos sofisticados de telefonia, né? E aí a gente, bom, vamos fazer um subsolo aqui, escavar aqui 15 metros. Entendeu? Sim. E com muita pressa, essa obra tinha que ficar rápido, tinha que ficar pronta rápido. Eles queriam fazer a obra lá em um ano e meio, obra desse porte, entendeu? E Mas aí você projetou com muita segurança e confiança no projeto ou tava sim, mas ainda... aquela história, o que eu fiz sempre? Eu sempre, eu até sou conhecido aí por ser um consultor que não abre mão de investigar, entendeu? Se eu não puder investigar bem investigado, eu prefiro às vezes nem fazer o projeto. Entendeu? Então lá eu criei um campo experimental, lá dentro da obra, para fazer provas de carga em piloto, na estaca que nós, junto com a empresa, nós vimos que era a melhor alternativa para o projeto. Eram cargas muito altas, né? Naquela época não se trabalhava ainda com concreto, com FCK aí como está trabalhando hoje, 40, 50 MPa, né? Tá normal hoje em dia você projetar a estrutura com 40, 50 MPa. Naquela época não, 20 MPa era um feito. Não, 20 MPa no concreto. Entendeu? Eu quando comecei com concreto era 8 MPa. Eu cheguei a fazer projeto de estrutura usando 8 MPa. E calculado com régua de cálculo e máquina facite, entendeu? Então, eram cargas muito altas, carga, eu lembro, de 4.000 toneladas. E foi a primeira obra que eu fiz que a gente, ao mesmo tempo, subia o prédio e descia para fazer o subsolo, né? Então, a gente escavou até o terceiro subsolo, fez parede de diafragma em tudo. Toda a contenção foi com parede de diafragma. E escavamos até o terceiro subsolo, e o terceiro subsolo executamos as fundações. E a estaca que se mostrou a mais adequada na época, porque era um solo também heterogêneo, você logo pegava uma rocha sedimentar e
para fazer estaca escavada, você também teria que usar rompedor. Naquela época não tinha hidrofresa, nada disso, entendeu? E aí a estaca que a gente escolheu foi uma micro estaca injetada a alta pressão, né? Não seria a tubada? É tubada. Estaca tubada injetada a alta pressão. Perfeito. E precisava de uma estaca para carga aí de 250, 300 toneladas admissível. Por quê? Qual era a ideia? Fazer as estacas dentro da seção do pilar. Porque você está no terceiro, você executava as estacas, já subia os pilares, que era uma torre de 40 e tantos pavimentos, e ao mesmo tempo você executava as lajes, troncava a parede de diafragma e deixava uma abertura, descia escavando e ia descendo o pilar, incorporando as estacas dentro do pilar. Então eram tubos metálicos, tinham tubos manchetes, só que naquela época não existia uma microestaca injetada a alta pressão para resistir, por exemplo, na ruptura 600 toneladas, 700 toneladas. Então a gente desenvolveu essa estaca. Desenvolvemos essa estaca, fizemos um campo experimental, fizemos lá umas 4 ou 5 provas de carga. As provas de carga na época foram até feitas pela Geotécnica. Ainda existia a Geotécnica, entendeu? E era aquela empresa, né? Foi escola para muita gente a Geotécnica, né? Sim, sem dúvidas. E aprovamos a estaca, conseguimos, desenvolvemos que a pressão estabilizada tinha que ser no mínimo 30 kg força por centímetro quadrado, é uma pressão estabilizada alta. Chegava a abrir manchete com 60, 80 quilos por centímetro quadrado. Toda isso era uma tecnologia que foi desenvolvida para você ter as manchetes adequadas, né? O obturador para você descer. E então desenvolvemos a estaca, chegamos aí a 700 toneladas de estaca para romper a estaca. Então trabalhamos aí com carga de 250 toneladas, quer dizer, com 10 estacas, 12 estacas do pilar, você já tinha 3.000 toneladas aí, quer dizer, atendia as cargas. Então executamos o terceiro subsolo, e depois aí escavando, tudo estaca tubada, metálica, quer dizer, com resistência à flambagem. Foi definido que poderia subir 20 andares, dos 40, 20 andares, antes de fazer os blocos lá embaixo. Então foi uma obra fantástica e essa também tem uma história bacana, entendeu? Que eu acho que vale a pena contar, né? Essa assim, foi muito marcante, entendeu? Quando estava chegando lá embaixo, no último subsolo, né? E lá foi laje de supressão, a laje de supressão tinha uns 2,5 metros, que você tinha 15 toneladas por metro quadrado de supressão na laje. Então, uma laje de 2,5 metros de espessura, a laje de supressão. Então se escavou um pouco mais além para fazer essa laje, né? E quando o trator estava lá embaixo escavando e empurrava, né? Tinha um guindaste, tirava a terra, né? E num canto lá, que era o canto assim da Lavradio com a Avenida Chile, né? No lado da Lavradio você tinha uma adutora lá de tubo lá de 80 centímetros. Do outro lado você tinha um metrô, tinha a Avenida Chile ali, tráfego intenso. Quando o cara chegou com o trator escavando, que ele estava naquele canto, tinha na junta da parede de diafragma, tinha uma abertura assim, de uns 2 metros de altura para uns 40 centímetros de largura. Falha de concretagem. E aí começou... Nós tínhamos o rebaixamento era por dentro, com bombas, né, profundas. Então, do lado de fora, eu tinha um nível d'água ali de uns 12 metros. Começou a entrar água e trazer solo da Avenida Chile ali. E o trator empurrando ali não dava conta, né? E eu, nesse dia, eu estava em Vitória. E aí ligaram para mim, aconteceu isso aqui, vem para cá, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Na hora, você falou assim, bom,
vamos jogar concreto Já aí. estava aparecendo problema na rua, não? Sim, já abriu uma cratera na calçada da Avenida Chile. Falou, ó, vamos jogar concreto. Cai vem caminhão betoneiro, lotado de concreto, jogando concreto no buraco, mas a velocidade da água estava grande e ia levando o concreto. E nesse tempo eu já tinha pegado o avião, já estava chegando no Rio, entendeu? 40 minutos ali de Vitória. Estava lá, quando eu cheguei na obra, o problema estava resolvido. Falei, mas como é que resolveu? Aí quem resolveu, né? O mestre de obras do prédio. Quer dizer, ajudou a resolver, né? Uhum. Por isso que é bom a gente de geotecnia sempre ter humildade, né? Humildade deve ser um companheiro permanente do geotécnico, entendeu? Ele, quando estava aquilo ali, ele teve a ideia, como a obra rodava em 3 turnos, você tinha um dormitório para os operários dormirem lá. Naquela época era tudo colchão de capim. Ele falou, olha, falou para os engenheiros, vamos pegar aqueles colchão de capim, a gente joga um colchão, joga concreto em cima, joga capim, joga concreto em cima. E fizeram isso, os operários correram tudo, cada um foi trazendo o colchão, já tinha aberto uma cratera na calçada, foram jogando o colchão. Lá em cima no buraco. Jogando e concreto, jogando e concreto, camarada. Filtrou, passou a descer água lá devagarzinho. Concreto acolchoado esse aí, sim, né? Não é armado. Então é uma história que eu nunca esqueci, entendeu? Sim, Maricilas, em publicação recente que você fez no último CEF, um tanto polêmica, mas ao mesmo tempo que despertou aí uma provocação bem inusitada no meio, você discorre sobre o método do Deco Quaresma e você traz ali uma reflexão da sua experiência e até uma sugestão para que aqueles que usufruem do método reavalie à luz daquilo que foi publicado originalmente, não é? Você pode comentar um pouquinho dessa publicação? Perfeito. Eu até senti a necessidade de, como consultor, de escrever esse artigo. Na época até liguei para o Luciano, que é meu amigo e gosto muito dele. E falei, você quer fazer o quê, Luciano? Você quer fazer o artigo junto comigo? Você quer... Eu escrevo o artigo, você olha? Como é que você quer fazer? Não, eu acho bom, você escreve o artigo, eu só vou dar uma olhada, perfeito, desse jeito. Eu acho importante o artigo. Aí, o que eu já vi várias vezes? O método Deco Quaresma é um método hoje, pode-se dizer até internacional, né? Porque 3 livros, textos aí dos maiores geotécnicos do mundo descreve o método, né? O Poulos, está no livro do Poulos, novo, de prédios altos, né? Está no livro do Jean-Louis Briot. Do Felênios e do Chimerti. Mandolini também, italiano. Alessandro Mandolini. Então, vamos dizer assim... Sim, um método consagrado. Aí eu utilizo o método na minha consultoria. Não utilizo só esse método, mas utilizo esse método há muitos anos. O que você mais gosta? É o método que eu mais gosto, desses métodos semi-empíricos, né? Métodos semi-empíricos usando o SPT. Lógico que a gente usa também métodos com CPT, né? DMT. Eu gosto muito do DMT também. E aí você faz um cálculo, faz uma memória, envia às vezes, porque tem um ATP, né? Hoje tem muito colega para fazer ATP e o colega calcula de um jeito, não, não está certo o teu cálculo do método Deco Quaresma. Aqui, a minha memória aqui dá diferente. Então, aí você vai olhar e ver que o método não está sendo usado conforme foi publicado. Até porque o método está antigo, né? Foi feito já há bastante tempo e depois ocorreram... Luciano foi ajustando o método, né? Foram ocorrendo modificações, alterações. Eu falei, vou escrever sobre isso porque eu acho pertinente. Eu acho que
vai mostrar como é o método realmente, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que até algumas coisas nem eu sabia, né? Por exemplo, o questão da utilização dos fatores de segurança, né? Que o DECO recomenda, né? Usar aí o 0,3 para o atrito, 4 para a ponta, né? Uhum. Aí eu fui ver que isso aí foi para estaca pré-moldada. Se eu trabalho com estaca metálica, É outro esquema, é né? outro esquema. E outro, o método dele nem se aplica não. Originalmente, ele nunca... Sim, o banco de dados inicial não tinha Exato. estaca metálica. Ele nunca falou assim, ó, o meu método é para estaca metálica. Mas todo mundo utiliza. O Sintra e o Aoki, até no livro dele sobre fundações, recomenda que se use o mesmo coeficiente alfa e beta da estaca pré-moldada. Eu fiz muita... Vitória é aquela história, né? Talvez seja um dos lugares que você mais utiliza estaca metálica no Brasil, né? Antes da hélice contínua, eu diria que 70% das fundações de Vitória eram estacas metálicas, principalmente trilho, né? Antes do perfil. Depois veio o perfil, hoje se usa muito perfil. Mas, então, eu tenho muita prova de carga, né? Com estaca metálica. Então, a gente viu isso também, que o método não foi originalmente para estaca metálica, mas se utiliza e aí precisa algumas recomendações, né? De como utilizar. Que SPT que você usa, por exemplo, né? Quando você chega no impenetrável, né? Legal. Então, e outras coisas aí, mais que eu achei interessante. Sim, colocar um pouco mais de luz, né? Sim, esse foi o objetivo, entendeu? Hoje você se tornou merecidamente uma referência nacional. Só que pelo fato de você estar no Espírito Santo, a cultura geotécnica na tua região, como é que você vê? O que é que pode ser melhorado? Você que está sempre trazendo inovação, repensando certos procedimentos. Há algo que poderia, na prática geotécnica no Espírito Santo, ser revisto? O Espírito Santo tem um local, sob o aspecto geotécnico de fundações complexos, talvez um dos mais complexos do Brasil, onde eu digo até que não é à toa que eu comecei a fazer projeto de fundações lá, acabei fazendo projeto de fundações no Rio, em Brasília, em vários lugares do Brasil eu faço projetos de geotécnica, porque lá é uma escola. Lá você tem uma das combinações mais difíceis em fundações, que é a solo mole sobreadjacente à rocha inclinada, muito inclinada, né? Tem prédios lá que a rocha aflora, você faz fundação direta em sapata e a rocha mergulha, vai a 40, 50 metros. Então, parte das fundações tem estaca, às vezes metálica ou raiz, que nada que você crava numa rocha dessa é solo mole em cima de rocha lisa. Quer dizer, o mar, aquilo ali antigamente o mar lavava aquela rocha, quer dizer, qualquer alteração era lavada. Depois veio o solo sedimentar, até aterros que foram feitos em Vitória, aterros hidráulicos, né? E hoje, aí você ficou com uma encosta rochosa, 60 graus de inclinação, Caramba! e com solo mole por cima, areia, como dizer, ali só estaca perfurada em rocha. Alguns lugares, às vezes, você consegue fazer estaca metálica. Então, costuma uma fundação dessa ter fundação direta na rocha. No meio do caminho você tem estaca raiz engastada em rocha. E às vezes no final você tem estaca metálica já, Travado. porque é mais barato e mais rápido. Então tem vários projetos meus lá que tem essas três. Então é um local desafiador em termos de fundações. O que eu acho que tem bons projetistas lá hoje em dia, se formou uma... Mas o pessoal lá de Vitória, em termos de execução, né, não evoluiu. Então pode melhorar. Pode melhorar muito. Você falou que gosta muito do Insight DMT, mas a prática geotécnica brasileira, no geral, costuma usar o SPT. Perfeito. Lá na tua região é comum diversificar os ensaios? Como é que funciona? Ou é Não, mais uma não coisa é sua? comum, é mais uma coisa minha, né? Quando por exemplo, eu vou estimar recalque, né? E eu posso usar o DMT, o cliente aceita e eu faço o DMT, porque para estimar recalque é fantástico. Já fiz várias comprovações de estimar
e depois você monitorar, né, medir os recalques, e é fantástico. Você tirar a amostra indeformada, levar para o laboratório, fazer ensaio de compressibilidade, fazer ensaio triaxial para tirar a amostra de elasticidade. É demorado, complexo, e se você não tiver um bom laboratório, né, é aquela história, né? Ensaio mal feito, é melhor você não ter nenhum. Não tem essa máxima, né, geotecnia? É igual sondagem mal feita, é melhor não ter a sondagem, né? Então eu uso, mas não é comum, realmente, infelizmente. Tá. Infelizmente. E o Berecias, deixa eu fazer uma Mas pergunta. é uma ferramenta fantástica. Uma pergunta mais aí institucional, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana. Você faz parte da diretoria do núcleo da BMS, Sim. né? E foi o fundador do núcleo da BMS no Espírito Santo. Então... E fui presidente durante 4 anos. Exato. E aí ia comentar assim, uma coisa bem interessante, que eu acho assim, o Espírito Santo é um estado, né, pequeno, né? E a gente tem muitos outros núcleos que, na verdade, são... Já foi o patinho feio da coisa. Hoje já não é um patinho feio, não é tanto assim. Não é tanto assim, não. Mas o estado está em desenvolvimento. Os estados, eles, ou em muitas regiões, o pessoal às vezes junta um conglomerado de estados para montar um núcleo, né? Perfeito. Enfim, e o Espírito Santo tem um núcleo próprio, né? Que você trabalhou aí fortemente pro início e tudo. Para conseguir. E como que tá isso hoje, o núcleo e as perspectivas dessa gestão? Tá bem o núcleo, entendeu? É aquela história, né? É sempre uma luta para você manter um número mínimo de membros, né? O pessoal ainda tem, apesar de ter muitos geotécnicos lá, você conseguir que o cara se filie ao núcleo é difícil, né? Hoje a gente tem lá uns 27, 28, 30 membros, né? Sócios, né? Da ABMS. Mas essa eu vejo a dificuldade, entendeu? Mas está indo bem. Anteriormente a gente se filiava ao núcleo do Rio de Janeiro. Mas não era núcleo Espírito Santo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, não. Era o núcleo do Rio. Espírito Santo era aquele estado que não estava junto com ninguém e não tinha um núcleo próprio. Foi quando eu achei que deveria ter o núcleo lá do estado do Espírito Santo, entendeu? Porque o Rio era muito grande, né? O Espírito Santo não seria demais para o Espírito Santo se associar, ser junto com o núcleo do Rio de Janeiro. Né? O núcleo do Rio de Janeiro é um expoente, né? Sempre foi. Assim como o núcleo de São Paulo, né? Nunca ninguém pensou fazer São Paulo, por exemplo, Santa Catarina. Não, Santa Catarina criou o núcleo, né? Aliás, Santa Catarina e Paraná. Né? Santa Catarina e Paraná, Sim. isso aí. Como tem também a BMS Nordeste. O Nordeste já conseguiu isso, né? Só a Bahia que tem núcleo próprio, mas o resto conseguiu e é interessante lá porque é um núcleo forte, né? Sim, você que traz aí uma bagagem acadêmica e ao mesmo tempo prática, que conselho você poderia trazer para os jovens que estão em início de carreira, Aparecidas? Olha, eu diria que é muito importante para o jovem ter, por exemplo, um estágio num laboratório de mecânica dos solos. Ir lá ver como que é o ensaio, fazer o ensaio, pegar no solo, né? Moldar a amostra para fazer um ensaio de adensamento, né? Fazer um ensaio triaxial, fazer os limites, porque ele vai primeiro ganhar uma experiência e ver que ensaio, se não for bem feito, não significa praticamente nada, é até prejudicial, né? O Deco falava muito isso, né? Eu prefiro um SPT bem feito do que um triaxial mal feito. E é difícil você fazer ensaios com amostras indeformadas bem feitos. Já começa que às vezes a amostra que você tirou, ela não é indeformada, né? Você já pecou ali na hora de coletar a amostra. Então, eu aconselharia o jovem a sempre tentar fazer um estágio num laboratório, né? Um período aí, pelo menos 1 ano ele ficar ali. E uma coisa que eu acho interessante, eu uso muito essa prática, mas eu vejo que não é muito comum no Brasil, que é trabalhar com SPT associado aos ensaios de caracterização. É a umidade natural,
é o limite de liquidez, o limite de plasticidade, a granulometria. Isso, junto com o SPT, é uma arma poderosa. Eu não abro mão. Todos os meus projetos, eu faço caracterização, só que se não houver necessidade nenhuma. Mas, via de regra, você tem uma camada de solo mole, tá entendendo? Que você fica... É muito comum, às vezes, você faz o SPT e dá... O SPT está assim, a camada de solo mole está a 10 metros de profundidade e dá 0 golpes. Não existe isso. Você tem uma pressão efetiva ali. Você tem uma resistência não drenada, significativa. E acho que faz muita diferença você ter, por exemplo, uma areia argilosa. Mas você tem uma areia argilosa que pode ser 50 e poucos por cento, 40 e poucos por cento, ou você pode ser 90 a 10, de certa maneira, né? Alguma coisa... 90 a 10 exagerado, mas um 80 a 20. E a hora que você vê lá, o SPT 0, aí você faz um limite de liquidez, de plasticidade, dá o limite de liquidez deu 100, o limite de plasticidade deu 70, 60, e a umidade deu 60. Então eu estou com um solo no estado plástico, e ele está com 0 golpes. Eu já sei que aquela sondagem foi mal feita. E o site de caracterização está somando com o SPT e está te dando uma arma poderosa. Mesmo que você não vá tirar a amostra deformada, nem fazer um CPTU ou um DMT para poder ter... Às vezes você não consegue fazer isso, mas você já tem uma ideia de que o solo é sobredensado. Você tem um OCR aí. Dá para você estimar um OCR aí, uns trabalhos aí, principalmente do Faisal, né? Do professor Faisal. E a experiência própria, por exemplo, que eu tenho, você vai adquirindo ao longo dos anos, né? De ver os limites de liquidez com a umidade ali, com o SPT, e ver que o solo é sobredensado. Quer dizer, não, o bicho é feio, mas não é tão feio assim, né? Não, dá para fazer uma estaca hélice aqui? Dá. Esse material é sobredensado. O SPT está ruim. Outra, vamos fazer um outro SPT? Esse é um conselho que eu dou também. Desconfie da sondagem, manda verificar, pega uma outra empresa. Nessas condições de solo, o fato de você pensar em hélice contínua não lhe preocupa a questão, por exemplo, do estrangulamento do fuste? Como é que você tenta compatibilizar a hélice nesses solos? Até quando teve o CTF em Campinas, na Unicamp, eu até fui escolhido lá para falar sobre estaca hélice contínua na região sudeste. E até comento sobre isso e até estabeleço alguns valores de resistência não drenada, né, que é mais ou menos seguro para você fazer hélice. E eu acho o seguinte, se você tem SPT aí superior a 2, 3, 4, resistência não drenada aí superior a 20 kPa, 25, 30 kPa, eu não vejo problema você fazer hélice contínua. Com um bom executor, de preferência. Um bom executor e também você pode... Uma coisa interessante é você, apesar da norma falar em afastamento de 5 diâmetros para você fazer no intervalo de 12 horas, 24 horas, eu geralmente aumento isso também, entendeu? Eu uso 10 diâmetros. Ou seja, para você não ter interferência de abrir uma perfuração próxima de uma estaca que está ainda com concreto fresco, né? Esse é um perigo, né? Também ver se não há aterro novo, né? Esse aqui é interessante, né? É uma área que você fez um aterro recente? Não, você está ainda com poropressão, com excesso de poropressão no solo mole. Aí você vai abrir lá um furo, você pode estrangular. E também desconfiou você armar nesse trecho de solo mole, né? Por exemplo, eu fui o pioneiro em fazer estaca hélice contínua em Botafogo, no Rio de Janeiro. Uns 5 anos atrás eu fiz a primeira obra em hélice contínua de 35 metros em Botafogo. Muita gente ficou surpresa, porque lá sempre se fazia estaca metálica, tem camada de solo mole espessa. Aí fizemos, armamos a estaca até 20 e poucos metros. Fizeram as provas de carga, imagino? Fizemos as provas de carga, fizemos vários ensaios de PDA, fizemos pitch em 100% das estacas.
né? E aí daí passou, agora todo mundo está fazendo. Todos os Com consultores estão controle, fazendo lá em Botafogo, entendeu? Uhum. Mas a primeira obra foi uma obra lá para Cirela na Voluntários da Pátria. Estaca metálica também tinha matacão no terreno, era complexa também. Não é porque vamos fazer hélice, não. Era a opção de menor risco. Você também fez bastante hélice contínua aí, não só no Rio, mas tem algo que você entende que pode ser melhorado na nossa prática, porque usos e costumes? Eu até lembro de um artigo do Berecilas muito interessante sobre hélice contínua em solos mais arenosos. E como é que é isso, assim, que você vê em termos de hélice hoje no Brasil, o que dá para melhorar e evoluir? Eu fiz até uma live sobre isso aí, sobre hélice contínua, né? Efeito do processo executivo, né? E associado com comprimento e o tipo de solo, né? Na verdade, a areia não é legal para hélice contínua, né? A gente faz, mas o bom é solo argiloso, né? Lógico, de argila média para cima, né? É o ideal para hélice, né? Quer dizer, as areias, principalmente areias fofas e submersas, é risco. Mas você tem experiência em fazer. Sim, faço. Não, mas aí, especialmente se tiver alívios, acho uma coisa bem complicada, exatamente. né? Se você vai fazer uma estaca hélice contínua em areia fofa sobrejacente a solo resistente. Isso aí é o crítico, né? Areia fofa, submersa, ou que não é fofa, não, areia pouco compacta, em cima de solo resistente. E você tem lá uma camada de areia lá de 10 metros de espessura e o SPT na faixa de 8 golpes, 2 golpes. Essas descargas são baixas, né? O cara faz uma estaca FI40 lá, ou FI50. E quando chega no solo resistente, aí tem uma areia com cimentação já, ele não consegue, mas ele quer penetrar um pouco para melhorar, né? E ele insiste com o equipamento e aí comete o erro fatal, né? Que é girar a hélice sem avançar, né? Fatal, né? E ainda usa, às vezes, alta rotação. A rotação passou de 20 rotações por minuto, né? Lugares onde havia problema, você chegou a trabalhar com 40 rotações por minuto. E torque baixo. Essa areia de 8 golpes aí vai virar 2. Colado no fuste. Então, você pegou aí o SPT, pegou qualquer método desse semi-empírico aí, estimou aí. Vai dar 100 toneladas de atrito. E aí você tem vai dar 40, 30. 20, 30. Exatamente. É muito comum isso, entendeu? Uhum. E é fácil de ver. Se você está desconfiado, faz um SPT ou um CPT ou um torque aí a 20 centímetros afastado da estaca, você vai ver como é que ficou o solo. Ô, Berecilas, a gente vai caminhando pro final, queria te agradecer. A gente falou aqui no bastidor, né? Você veio de longe, não tão longe, mas veio de longe, né? Pra estar aqui com a gente. Então, obrigado pela disponibilidade e pelo compartilhamento de experiência, que tem muita experiência de sobra aí. Eu é que agradeço a oportunidade. Como eu disse, uma satisfação muito grande e uma honra para mim. Vim lá do Espírito Santo e vim fazer um podcast aqui no Geotecnia Brasil, em São Paulo, entendeu? É muito bacana isso e eu agradeço muito. Eu acho que vocês, o Geotecnia Brasil, está de parabéns. Veio preencher uma lacuna aí na geotecnia brasileira. Se vocês estão dando oportunidades aos profissionais de fazer lives, né? Fazer palestra, divulgar, ou seja, democratizar a geotecnia brasileira. Transparência, vamos dizer assim, que é um termo bastante usado, né? Então, vocês estão de parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, mais uma vez agradecemos aí a participação de todos. Privilégio imenso ter o Berecilas aqui em São Paulo e fica aqui o nosso registro, Berecilas, de gratidão por tudo que você representa na geotecnia nacional. Fiquem atentos, pessoal, aos nossos próximos episódios. Teremos aí muitas novidades ao longo do ano e nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau, gente.